Oi, pessoal, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Olha, ainda estou agasalhada uma hora dessa, porque o frio tá de lascar. Tô com a coluna doendo, uma dorzinha no meio das costas, na lombar, tá me matando. Ontem, eu lavando roupa, quando eu me abaixei para pegar um balde, eu senti quando fez treco, deu aquele estralozinho, aí a coluna, sabe, lascou. Mas é assim mesmo, né? Fazer o quê? Então, gente, eu lembrei de um pedido da minha inscrita, Tamires Helena. Ela me pediu para mim fazer um vídeo falando mais no assunto de Down e da minha gravidez. Tamires, eu vou aqui fazer um resumo como foi minha gravidez, o período, certo? Foi tudo normal. Vinícius tinha 3 anos, 3 anos e alguns meses. Eu resolvi parar de tomar anticoncepcional. Eu só tomei 3 anos e uns 2 meses, mais ou menos. Aí passei 8 meses para conseguir engravidar do Vitor. Não, não quis tomar anticoncepcional por muito tempo, até porque eu queria engravidar, porque Vinícius já ia fazer 4 anos e eu tinha 34 anos, já eu tive Vinícius com 30 anos e eu já ia ter outro. Minha faixa etária de, assim, que eu planejava, era minha faixa etária de idade de eu estar com 35 anos, eu engravidar. De 34 a 35, então foi isso que eu fiz. Aí com 34 anos, eu engravidei do Vitinho. Foram mais de 8 meses sem tomar anticoncepcional para me engravidar do Vitor. E daí, pronto, normal. Fiz o teste, deu positivo, fiz o teste de farmácia. Aí depois fui fazer um exame de sangue, aí deu positivo. Aí contei para Genivaldo que eu nem tinha falado para ele que. Deus te abençoe, meu filho, bom dia. Nem tinha falado para ele, né, que eu estava grávida, assim, desconfiada que estava grávida, né? Eu digo, eu vou fazer logo o exame de farmácia, o teste de farmácia. Aí eu fiz o teste de farmácia, aí eu disse a ele, aí ele só fez dizer assim, mas Sueli, será que não é cedo? Porque Vinícius ainda é tão pequeno. Aí Vinícius também, ele, quando pequeno, ele teve umas febres assim, repentina, ele teve uma febre do nada, e a gente teve que cuidar dessa febre durante 5 anos, tinha que observar, ele não podia passar de 38 graus de febre. Mas eu disse, mas Genivaldo, mas Vinícius já vai fazer 4 anos e eu não quero esperar mais tempo, porque eu não vou esperar meus 40 anos para ter outro filho. Aí ele disse, não, tudo bem. Ok, Vinícius, de qualquer forma, quando esse vier nascer, Vinícius já vai fazer 5 anos. Eu digo, então. Aí pronto, foi normal, uma gestação tranquila, sem problema algum. Durante os 9 meses, eu nunca senti nada, nunca me escorei nada. Na época a gente morava na Rua da Areia, e na outra, né, a principal, na Rua da Areia, eu criava porcos. Na época que a gente tinha comprado o terreno dessa casa, e daí foi começar, né, a luta para construir. E eu, tranquilamente, eu criava meus porcos. Eu tinha lá na casa, tinha 2 chiqueiros, porque o quintal era bem grande, aí no fundo, aí para trás já era sítio. Aí eu criava meus porcos lá. Chegou a época de eu criar
5, 6. Três porcos, deixa eu dizer. 3 porcos em um chiqueiro, 2 em outro, às vezes era 3 em um, 3 em outro. E assim, já para poder, quando vender, já ir juntando aquele dinheiro para a construção dessa casa. E eu grávida, gente. Eu carregava lavagem da casa das minhas vizinhas. Eu ia buscar lavagem na casa de uma menina, de uma amiga minha, que a casa dela é assim, no alto, lá na rua que mãe mora. E eu descia de lá com balde desses baldes de manteiga grande, com lavagem. Aí, na casa da minha comadre, de Claudiane, morava já na parte de baixo. E eu nunca senti nada, graças a Deus. Tirei os meus 9 meses, carregando lavagem, lavando chiqueiro. Em casa, Genivaldo, quando era de tarde, ele estava em casa, mas de manhã ele estava viajando. Então, eu precisava buscar a lavagem dos porcos na parte da manhã, que era um horário mais frio. Ou então, à tardinha. Aí eu ia buscar, lavava chiqueiro, dava comida a porco, fazia tudo, não sentia nada. Fiz meu pré-natal direitinho, fiz as ultrassom direitinho. Quando eu estava com 4 meses, já ia fazer 5. Aí a gente passou por um momento muito difícil, porque tudo que a gente tinha na época era a van, né, que Genivaldo trabalhava para poder dar o sustento da família, né? Eu não trabalhava mais, eu já tinha saído lá do posto telefônico. Quando eu saí do posto telefônico, eu estava grávida de 8 meses do Vinícius. Aí, bem, eu vendi uma revista da Avon, vendia na época era Hermes, vendi uma revista da Avon, vendi uma revista da Hermes, para poder, com aquele lucrozinho, aquela porcentagemzinha que eu ganhava da revista, ajudar. Comprava uma lata de leite para Vinícius, comprava uma fralda, comprava uma coisinha, comprava outra, era assim. Para do meu Bolsa Família, na época era R$ 63, eu me lembro como hoje, todo mês que chegava aquele 66. R$ 66, todo mês que chegava eu botava mais R$ 3, fazia 70. E eu guardava ali. E vocês acreditam que eu juntei por muito tempo esse dinheiro para poder ir investindo aqui na casa. E Genivaldo mantendo com o trabalho, que não é fácil, é difícil. Transporte coletivo aqui é bem complicado, mas dava para manter o aluguel, a água, a luz e a alimentação. Conserto de carro e demais. E assim a gente ia se virando. Aí, de repente, aí o carro deu um problema, era no motor, o motor estava cachimbando, como diz eles, aí levou para o rapaz, tinha que fazer o motor do carro, tudo bem. Eu estava com 4 meses de fazer 5. Aí deixou o carro lá em Palmeiras, o rapaz fez o motor, com uns 3 dias depois ele foi buscar o carro. Quando chegou aqui na Rainha, do cemitério para baixo, as pessoas que eram daqui da Rainha e hoje moram fora, e outras pessoas que também já vieram passear aqui, sabe onde que eu estou falando. Desce uma ladeirinha, depois do cemitério até abaixo, antes de entrar na primeira rua. Aí o carro começou a pegar fogo, de repente, pegou fogo de repente. Era época de inverno, o Genivaldo pulou dentro do carro e também jogava água, abriu o capuz do carro, gastou o extintor todinho. Na verdade, o fogo não era na parte por dentro do motor, estava saindo pelo painel. Eu sei que, para encurtar a história, o carro incendiou, foi perca total. Aí ele já chegou em casa, todo sujo de fumaça, todo melado, todo de lama. Olha, só Jesus na misericórdia. Mas Deus é tão maravilhoso que eu não me choquei. Eu mantive uma calma, que foi Deus que me sustentou. E eu só fiz dizer assim: entrega na mão de Deus, não que tudo Ele fará. Se acalma, que nós não vamos morrer de fome. Nós temos nossa família. E tudo passa na vida. E ele aperreado aí, um rapaz
chegou o rapaz aqui, Chico Bento, que já trouxe ele, que vieram chamar Chico Bento, porque o pessoal pensava que tinha sido a ambulância. Aí vieram chamar Chico Bento foi, mas a mulher dele já foi Chico Bento que chegou com ele. Aí Terezinha já entrou, aí já foi pegar água para poder dar para ele, para mim. Eu digo, não, Terezinha, tranquila. Aí eu sei que Chico Bento subiu, mas eles voltaram lá pro local onde o carro estava, aí foram arrumar um carro, um caminhão para puxar. Eu sei que nessa época abalou Rainha Isabel, abalou de uma maneira que o pessoal ficaram tudo chocado. Dona Maria disse, o Chico Pretinho ainda hoje fala, ela disse que nunca esquece aquela cena e o desespero de Genivaldo. Eu só sei que daí foi a correria, mas como eu falei, como eu sempre falo, Deus é maravilhoso. E quando a gente confia em Deus, tem fé em Deus, nada nos falta. E Deus nunca desampara. Pronto. Daí, segui minha gravidez normalmente. Foi feito um movimento aqui na Rainha, os amigos se juntaram, Damião, seu Chico, e deram os garrotes para poder ser rifado. E eu só sei que, gente, foi uma coisa tão maravilhosa, uma bênção de Deus, que assim, em 30 dias, menos de 40 dias, o pessoal daqui se mobilizaram. E um dava um carneiro, outro dava um garrote, outro dava uma coisa, outro dava outra para ser rifado. E foi vendido todos os bilhetes da rifa que seu Chico Pretinho e Damião mandou fazer, Damião Padilha mandou fazer os bilhetes. No outro dia estava pronto. E o Gilza, Genivaldo, Zé Ramos, o pai de Diego, e outros amigos de Genivaldo. Eu sei que se juntou todo mundo e uns saíam vendendo os Gonçalves, outros que não pegava para vender, mas um dava 500, outro dava 1.000, um dava 300, um dava 200, um dava 100, um dava 50, e eu só sei que Damião falou para Genivaldo que ele poderia não levantar mais seu Chico o dinheiro dele comprar outro carro e não ficar devendo um centavo, mas que se ele ficasse devendo era muito pouco. E realmente, gente, foi desse jeito. Em menos de 60 dias, foi por volta dos 40 dias, foi arrecadado quase o dinheiro que Genivaldo foi para São Paulo e comprou o outro carro. Daí veio o enxoval de Vitinho, e eu não sabia que Vito era Dal. Aí veio o enxoval de Vito, aí compramos tudo direitinho, o enxoval dele foi comprado tudo direitinho, e quando completou 9 meses, Genivaldo chegou dia 13 de dezembro de São Paulo com essa van que ele tem hoje. Comprou na época, ele ficou devendo R$2.000 só. Só foi o que ele ficou devendo da van, R$2.000. Aí até um amigo dele, daqui da Rainha, que mora lá em São Paulo, que passou o cheque. Passou 4 cheques de R$500. E Genivaldo pagou para ele. Quando começou a trabalhar, Genivaldo foi e pagou para ele. Aí quando eu fui ter Vitinho, foi dia 1º de janeiro de 2011, a Genivaldo foi me levar, porque já era uma cesariana. Genivaldo foi me levar, quando cheguei lá, dei entrada na maternidade, aí estava lá esperando para poder fazer a cesariana. Aí chegou a enfermeira avisando, olha, mãe, você vai ter que voltar para casa porque a anestesista não está bem, está tomando soro. Ela não vai fazer anestesia hoje, a não ser que seja uma emergência muito grande. Aí tira o soro para ela poder vir fazer a anestesia. Aí eu digo, tudo bem. Aí peguei, liguei para Genivaldo, a Genivaldo foi me buscar lá na maternidade, ele estava na casa da irmã dele, lá em Palmeira, na casa de Aparecida, e eu passei o dia, era dia 1º de janeiro, dia de ano novo, voltei, passei o dia todinho lá na casa da sobrinha de Genivaldo, na casa de Regineide, da casa de Regineide para casa de Aparecida. Passou o dia todo mundo lá, tava Gilza, Genivaldo, tava a família todinha, tava lá reunida. Aí eu passei o dia lá, quando foi dia 2, aí o compadre Fábio me levou para a maternidade e eu tive Vitinho dia 2 de janeiro. Aí também não tinha anestesista, mas a Val, prima do compadre Fábio, ia para uma casa de Campos
E lá tinha um rapaz que era anestesista, trabalhava no hospital e estava lá, ia passar o dia nessa casa de campos. Aí Val ligou para ele e falou para ele que tinha uma prima do Fábio que tinha dado entrada na maternidade para fazer uma cesárea na segunda, mas a anestesista não estava bem, eu tinha dado entrada e ia ter que voltar porque não tinha quem fizesse a anestesia. Aí ele falou, não, avisa aí, Val, que eu tô chegando. Ele saiu de onde ele estava, na casa de campos, e veio fazer minha anestesia. Aí pronto, ele fez umas 6 anestesia. As mulheres que estavam lá para ser operada, para fazer cesariana, ele anestesiou todinha, esperou todo mundo. Eu fui a última. Quando ele fez a minha anestesia, que tiraram o bebê, que eu já estava bem, que iam só fazer a laqueadura. Aí ele disse, agora minha linda, beijo, tchau, vou tomar minha cerveja. Aí o bichinho voltou e foi passar o resto do feriado dele, como diz ele, curtir lá no sítio, na casa de campos, com a família deles. Aí foi daí que eu descobri que o Vitor era Down. Mas como eu já relatei, para mim não foi nenhum bicho de 7 cabeças. Quando eu vi ele, a enfermeira me mostrou ele, que ela saiu com ele, que eu virei, eu conheci por essa parte aqui, né, pelo o tóraxzinho aqui, pelo cangote, como a gente fala, redondinho, a orelhinha, eu conheci que ele era Down, fiquei na minha tranquila, quando o pessoal lá a psicóloga, a assistente social e a pediatra chegou para mim para conversar comigo a respeito, eu estava tranquilésima, foi o que eu respondi para elas, que era meu filho, que ele era tão especial quanto o Vinícius, que estava em casa, não ia ter diferença nenhuma da maneira que eu tinha criado, que estava criando o Vinícius, eu ia criar ele. Aí ela perguntou se eu sabia como o que era uma criança com Down, eu falei que sabia. Aí elas só passaram algumas coisas, ficaram muito felizes porque eu não entrei em pânico, eu não rejeitei meu filho, eu recebi como se ele não tivesse diferença nenhuma do outro, como realmente não tem. Nossos filhos, eles podem ser, podem vir com qualquer patologia diferente, eles podem vir com qualquer deficiência. É, gente, mas isso não quer dizer que não sejam nossos filhos. Não importa o que eles tragam com eles, é nossos filhos, é nosso filho, nós temos que amar, que cuidar, sabe? Porque independente de qualquer coisa, é nossos filhos. E quando eles trazem algo mais, sabe, uma deficiência maior, aí sim é que nós temos que abraçar e amar, porque temos que ter por consciência que a partir daquele momento, não só ali, sabe, os primeiros dias de vida, que eles vão precisar e necessitar de nós, e sim o resto da vida deles. A maioria deles vai depender, nós vamos ser braço, perna, boca, ouvido, olhos e nariz de nossos filhos, dependendo da patologia que eles tragam com ele. E o Vitor, para mim, foi um anjo, igual o meu Vinícius foi, meu primogênito, meu primeiro filho, minha vida e minha alegria. Da mesma forma, foi o Vitinho. Minha vida, minha alegria, meu tudo, meus filhos é meu tudo, independente de qualquer coisa. Não é porque ele veio portando síndrome de Down, não é porque ele tem essa patologia que eu ia rejeitar meu filho, jamais. Ele é um anjo, é uma bênção em nossas vidas. Então, é isso que eu digo para todas as mães: aceite, ame, acolha, corra atrás do que for preciso e necessário para a melhor, o melhor para o melhor desenvolvimento da vida deles, para que eles se tornem cada dia mais capazes de serem um ser humano, capaz de viver e de ser enxergado com bons olhos pela sociedade. E aí, Tamires, essa foi a minha história, foi a minha gestação, foi dessa forma. Teve muitos altos e baixos, mas em momento algum Deus deixou que eu baixasse a cabeça e
desanimasse de qualquer coisa que fosse, em momento algum. Ele sempre foi aquela peça-chave de me sustentar e de me fortalecer. Então é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe. Um grande abraço. Deixa aquele comentário, deixe seu like, compartilhe. E como eu disse, mães, ame seus filhos. Cuide, busque para eles o melhor. Tudo que vocês que tiver no alcance de vocês, corram. Corram atrás, porque é direito deles. Tchau. Fiquem todos com Deus.